Boa noite, pessoal. Ontem esqueci de falar a ferramenta que estamos utilizando para a edição do CSS. É o Sublime TXT, que você pode buscar pelo Google Sublime Download, que já vai vir o Sublime TXT, ou no próprio site da Sublime, e lá efetuar o download e executar o arquivo. Vamos voltar aqui, explicando novamente. Aqui, background, no caso é a propriedade, e aqui o valor. Color, a propriedade, aqui o valor. Text aligning, a propriedade, e center, o valor, e assim por diante. É assim que funciona o CSS. Hoje vamos aprender a diferença entre classe e ID. Aqui nós vamos criar, eu vou retirar porque aqui a gente está chamando direto nas propriedades, ó. Body já vai chamar direto na propriedade, o H1 já vai chamar direto na propriedade, mas você quer criar dentro, somente nesse H1 você quer chamar, por exemplo, pode termos 2H1. Só que nesse caso, ó, podemos observar que essa formatação H1 aqui, que é a cor e centralizada, vai funcionar para os dois, ó. Vamos ver o exemplo. Tá vendo, ó? Funcionou para os dois. Só que eu quero formatação diferente. O que eu vou fazer? A gente pode trabalhar com classe e com ID. Eu vou criar aqui um ID e vou chamar ele do nome que eu quiser. Vamos lá, cor, podemos colocar cor, título. Criamos um ID e vou criar outro. De repente, para uma cor menor, eu vou criar um. Eu criei classe, o outro eu vou criar como, na verdade, desculpa, um eu criei ID, na verdade o outro eu vou criar como classe. Cor, título 2. Cor título e cor título 2. O que eu vou fazer? Esse aqui eu quero uma cor diferente, eu vou colocar uma cor diferente. Inserir uma cor diferente, alinhada ao centro. O título 1 eu vou colocar um tamanho maior. Vamos lá no font size 24, vamos colocar 30 px o tamanho, para vocês observarem que eu mudei a cor e vou mudar o tamanho. Aqui eu coloquei 30 px, vamos mudar aqui, ó, font size 20 px, como sempre fechando com ponto e vírgula. Ó, observe, esse aqui, ó, eu estou tratando como cerquilha, e vamos colocar o comentário, que é a barra, sempre que você for colocar comentário é assim. Eu vou chamar, esse aqui é o ID, colocar o comentário no segundo, e esse aqui é a class. O ID no CSS ele é sempre representado pelo cerquilha, ou como vocês quiserem chamar, jogo da velha,
e a classe é sempre por ponto. Esse primeiro H1 eu vou chamar o ID. Então eu declaro ID, eu declaro o ID e o nome. Como eu chamei ele lá em cima, como ele é o cerquilha, então eu tenho que chamar ele como ID. E o segundo eu vou declarar uma classe. Você pode trabalhar ou só com ID ou só com classe, ou com os dois se você quiser, mas é ideal que trabalhe somente com, dependendo do caso, se você trabalhar um arquivo só com ID e outro arquivo só com classe. Aqui eu vou chamar o segundo, que é a classe. Class cor título 2. Como declarei com ponto, eu chamo ele como class. Salvando e vamos ver o nosso resultado. Dá um F5. Vocês podem ver, o primeiro ficou com o tamanho de 30 centralizado e o segundo com o tamanho de 20 também centralizado e com a nossa nova cor. E assim, revisando, no CSS para chamar ID, você vai colocar o jogo da Vega. No CSS para chamar classe, ponto. Aí você chama a variável, se ela for ID ou se ela for class. Aqui vamos criar no caso eu vou trabalhar com classe, vou criar uma classe para o parágrafo. Eu vou criar fonte parágrafo. Criei aqui, como eu criei ponto, aqui eu tenho que chamar uma classe. Classe, eu vou pegar aqui fonte parágrafo. Aqui eu vou aumentar para vocês perceberem que eu aumentei e que está chamando essa classe parágrafo. Vamos salvar, vou dar um F5. Olha, eu aumentei, já está chamando da classe. Se você der aqui um inspecionar elemento, você vai perceber, ó, que está chamando a classe 25, entendeu? Então estamos terminando mais uma aula de CSS básico. Hoje você aprendeu sobre ID e sobre classe, como declarar e como chamar cada um na página.